Bom dia, sociedade industrial! Aqui nos fala Naker da Silva. E calma, antes que alguém se assuste, CP aqui é o contraproposta. Mas enfim, hoje quero começar este episódio com um tema polêmico. Sim, vamos falar sobre nacionalsocialismo nas terras tupiniquins. E se você é meio leigo nos assuntos, nacionalsocialismo é aquela ideologia do partido bigode austríaco-alemão. E sabe, né, o que fez aquela baguncinha em 1945? E não vamos entrar na questão sobre a história do nacionalsocialismo alemão, até porque existem vários vídeos aí que falam sobre a história da Segunda Guerra Mundial e sobre o bigode. E se você quiser, pesquisa aí com fontes confiáveis ou nem tanto assim, podemos dizer. O fato é que essa ideologia foi um pivô para a criação de diversos outros grupos em outros países, cada um com a interpretação da sua própria maneira. E isso leva à pergunta que criei no título: por que existe NS no Brasil? Afinal, já vimos várias operações que a polícia prende vários desses grupos de células NS que vendem, produzem conteúdo, apologias e coisas assim. Fica essa dúvida: por que existe grupos desse jeito aqui no Brasil? Por que existe um cara que apoia uma ideologia morta há muito tempo atrás, sobre um bigode e ainda de uma ideologia alienígena, que é a Alemanha? Não tanquei o nacionalsocialismo pernambucano. Para começar, é importante falarmos dos imigrantes alemães que vieram para o Brasil. Se você já estudou a Alemanha antes do bigode, você deve conhecer a República de Weimar e saberá que lá era um inferno. Não é à toa que você tinha que literalmente queimar dinheiro para não passar frio. E assim, vários alemães foram aqui no Brasil, principalmente para as regiões do sul. Quando o bigode entra no poder, aqui no Brasil dá ação ao nacionalsocialismo brasileiro. Surge em 1928, onde inserido em uma rede de afiliados de mais 83 países, liderado pela própria NSDAP. Aqui nesse partido criava-se uma comunidade de alemães com eventos, festividades, e o governo de Vargas tinha relações boas com o Terceiro Reich nessa época. Mas essa palhaçada acabaria em 1938, com o próprio Vargas abandonando as relações com o bigode para o lado do tio Sam. Até porque, com o início da guerra, nossa nação da liberdade estaria preocupado com alguns países latinos se unindo com o eixo, sendo os principais com o Brasil. E então os Estados Unidos faz aquela coisa para mudar a opinião pública, um casus belli, onde ele ataca nossos submarinos e cupos alemãs. Nossas relações com o eixo caíram por água abaixo com esse evento, e é bom também relatar que depois desses acontecimentos, as populações aqui no Brasil de alemães e japoneses começaram a ter um grande foco de perseguição por serem taxados de fachos ou colaboradores com o governo, mesmo nem sendo o caso, sendo só uma pessoa que vivia aqui no Brasil nem ligando por ideologia. Havia esse preconceito, até mesmo o próprio governo fortalecia essa perseguição, proibindo eles de falar suas próprias línguas. Por esses motivos, meio que várias comunidades alemãs e japonesas se isolavam dos brasileiros, ou em casos extremos, criavam mini milícias, como foi o caso da Shindohemei, mas isso é história para outro vídeo. Dando esse contexto do NS real controlado pelo próprio regime, sem falar também dos NS do pós-guerra que fugiram dos crimes de guerra, como no caso de Joseph Mengele e Francis Stanley. E antes de responder à pergunta do título, precisamos classificar os tipos de NS. Existem dois tipos que eu classifico: os que estudam em nacionalsocialismo, mas interpretam a ideologia da forma que eles querem para meio que adaptar na sua região, criando meio que várias interpretações, como o NS ser uma ideologia espiritual e não racial. E a outra classificação, os que não sabem nada sobre o assunto, mas se dizem NS, o que é o meio que virou a moda para essa gente. Eu vou começar pelo mais complicado: os que estudam. Depois que o bigode foi de Vasco, muitos NS foram julgados no Tribunal de Nuremberg, ou outros foram fazer foguetes para a NASA. O nacionalsocialismo começou a ter adeptos, mesmo com o fim da ideologia original. Isso não impediu o surgimento de variantes e interpretações
de outros países. Existe NS canadense, americano, sul-africano, pêsames, até chileno. O que eu acho mais interessante e pretendo um dia fazer um vídeo sobre eles. Enfim. E curiosamente, esses grupos não seguem um nacionalsocialismo alemão, mas sim criam adaptações para a realidade de seus países, usando elementos que o próprio Bigode usou no seu regime e ideologia. Mesmo com a essência do NS original morta, ainda vemos resquícios dela, especialmente em regiões sudeste e sul, e também não podemos falar no nordeste e no Amazonas. E meio que esses grupos tinham um desejo de replicar o que o Bigode fez em sua época. Assim surge um NS brasileiro que, bem, um problema dos NS que ele tem até hoje é a imagem que foi criada do movimento, uma ideologia sangrenta que fez coisas nada legais com o povo escolhido, mas mesmo assim existia uma visão desses grupos de uma narrativa que propunha a negar esses eventos. Com mesmo existindo várias provas, relatos e coisas assim, existem certas pessoas que ainda negavam e falavam ao contrário e coisas desse tipo. Uma dessas figuras importantes do Brasil é o S.E. Castan, um forte símbolo do negacionismo do holofote e sendo responsável pela editora de livros A Revisão, onde eles tinham o objetivo de publicar livros antissemitas e afins, mas as suas obras sempre foram focadas sobre a negação desses eventos conturbados. Mas sei lá, não leia esses livros, porque ler esses livros na nossa Constituição é muito feio. Então, segue sua vida. E cara, indo pro próximo tema aqui que eu separei, esse é um dos grupos que eu acho mais interessante, mas infelizmente não achei muitas fontes muito boas, podemos dizer assim, que fala sobre a história desse cara e seu movimento, mas mesmo assim eu acho um dos mais interessantes que tem. E estamos falando do carioca chamado Armando Zanini, que fundou em 1985 o Partido Nacional Socialista Brasileiro, na qual esse partido aponta que havia na sua época 10 mil integrantes por todo o Brasil, com células em São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia, Brasília, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e por aí vai. E por sinal, esse é o mesmo partido do cara que é o Heleno, que fez a entrevista nessa reportagem. Está aqui com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Socialista Brasileira. O Heleno, por que você resolveu entrar para esse grupo? Eu fui militante do PBT, eu vejo que não tem solução nenhuma. Atualmente, o único partido que está me interessando é o Nacional Socialista. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar os olhos, é que o nazismo é um partido que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade onde Hitler organizou o Terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Pô, se o partido fosse realmente racista, não estava aqui defendendo ele, cara. Você não sabe que o nazismo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus? Isso é história, rapaz, isso é boato, isso aí, aos poucos eles estão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. Eu vou conversar agora com o seu Aron Sherman, que é uma pessoa de origem judaica. Seu Aron, o que o senhor acha de ressurgimento de partidos de grupos neonazistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de pessoas como o Heleno? O que o senhor acha disso? Eu acho que o Heleno não tem uma tese suficiente para falar. Porque, primeiro, me parece que ele fala sem ler e sem ver em profundidade as coisas. Ele realmente tinha que defender os judeus, porque os judeus é uma raça perseguida no mundo, porque minoria sempre foi perseguida em qualquer lugar do mundo, não é só judaica. Inclusive os de cor aqui no Brasil também são perseguidos. Porque não são minoria, mas são perseguidos. E devia de haver realmente uma união de todos, não uma separação. Agora, como é que o senhor vê o fato dele ser uma pessoa de cor e mesmo assim ser simpatizante do nazismo? Falta algo nele. Algo de profundidade. Ele fala por falar. Ele não tem realmente um compêndio na mão para ler. Eu tive meus avós que foram cremados na Europa, na Polônia. Diante desses argumentos, você não fica sensibilizado do seu Aron dizendo que teve
teve parentes que foram queimados na Europa? Ele fala, mas será que ele tem certeza mesmo? Meu amigo, meus avós, meus tios, meus primos. Eu tive 10 tios, 9 tios e uma tia. Meu Deus do céu, você... Olha, o presidente do partido do qual ele pertence é um senhor letrado, mas é um completo idiota. A base deste movimento era que seu fundador denominava de raça brasileira, para a qual seriam aceitas pessoas de todas as raças e religiões. Armando divulgava os ideais do partido por meio de palestras, reuniões, eventos e programas de TV. Ele era o criador da política racial, cujo objetivo era construir a raça brasileira, estabilizar o povo e garantir a sua saúde. Segundo Armando, a raça brasileira está sendo formada através do convívio, da adaptação ao meio ambiente e da miscigenação de índios, brancos, negros e asiáticos, assim como a influência dos nossos ambientes culturais. Armando seria responsável de falar várias coisas polêmicas, como elogiar o Bigodinho. Mesmo sendo um partido, ele não era oficializado pelo TSE e nunca o considerou um partido oficial. Mesmo ele tendo várias vezes lançar um candidato, ele nunca foi aceito. Posso até trazer uma mesa aqui, levar umas 100 pessoas só de cor aqui para defender a nossa posição. Vocês não são contra os negros? Não, de maneira nenhuma. Se fôssemos, não haveria negro no partido. Nosso partido surgiu na Batalha de Guararapes, a origem mais antiga, quando surgiu a nacionalidade brasileira. Então, 3 líderes simbolizaram a origem da nossa raça: Henrique Dias Vidal de Negreiros e Felipe Camarão, um representando os índios, né? O outro os brancos e o outro os negros. E dessa miscigenação, então, nossa posição é a favor da raça brasileira, quer dizer, o povo brasileiro. Nós somos a vanguarda organizada da nacionalidade do povo brasileiro. Não somos um partido de uma raça, de nenhuma classe. Quer dizer que se o Hitler existisse ainda hoje, vocês seriam contrários a ele? Porque ele procurava justamente quer dizer, o aperfeiçoamento da raça humana, não da raça brasileira. Vocês então... Não, há muita distorção. Em primeiro lugar, quando o Hitler falava em raça ariana, não era alemão. A raça ariana, chamada raça indo-europeia, ela vem desde a Índia, pega o Irã, Iraque, gregos, italianos, ingleses, é toda a raça branca. Primeiro, quando ele fala raça ariana, não eram os alemães, era toda a chamada raça indo-europeia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter uma ideia, na própria guerra, teve 10 mil muçulmanos que lutaram pela causa da libertação do mundo. Teve a SS Índia, que fugiram da opressão da Índia, lutando pela independência de seu país e formaram as tropas da SS. E negros do Quênia fugiram para se alitar nas tropas do general Rommel. Inclusive foram condecorados com essa cruz de ferro por ato de heroísmo, porque eles sabiam que a Alemanha ganhando a guerra, a Quênia seria independente. E jamais seria com os imperialistas continuando a dominar o mundo, os imperialistas europeus, conforme dominavam. Por sinal, o Armando apoiou o Prona, mas um dos assessores de Enéas disse que não existia a menor chance de uma aproximação do partido do Armando com o Prona. E enfim, o Armando morreu em uma data desconhecida junto com seu partido. Ok, vendo essa história, o NS é peculiar. Ao contrário dos próximos que vamos falar, é inegável que eles realmente tentou mesclar a cultura brasileira com o NS, criando uma visão do que ele funcionou na Alemanha para o Gozil. Hitler, mesmo sendo um monstro de pessoa, é inegável que ele era uma figura inspiradora. Parece meio absurdo falando isso, mas quem também concorda comigo é o próprio Winston Churchill, um livro que ele escreveu antes da guerra. Só espero que isso não pareça que estou glorificando o Bigode. Porra, eu não tô aqui pra falar mentira. Não dá de falar que, mesmo sendo o Bigode sendo um filho da puta, que ele conseguiu fazer um país grande e forte. Pô, tem que contar mentira, porra. É foda. Agora eu quero falar da parte que estraga o NS e é fodido demais. E isso é meio que virou comum. O clássico maluquinho em caldo Discord que usa NS Cap e faz a saudação romana. Puro suquinho de chorume essa comunidade, puta que... E eu não vou citar nenhum nome de grupos ou pessoas, embora que eu citei anteriormente nomes e grupos, só que as pessoas que eu citei estão mortas e morto não processa ninguém, então foda-se, ninguém vai ser citado aqui. A única coisa que eu sei é essa gente não sabe nada sobre NS. Se você tentar fazer uma pergunta de ele falar um nome de algum oficial NS, ele nem vai saber responder. O que é o fascismo ele nem também vai entender, ou qualquer pergunta que você fazer ele é burro e não sabe nada sobre ideologia.
A interpretação que eles têm é o INSS é a mesma coisa que um comunista liberal. O INSS é ruim, sendo algo odiado, logo vou seguir porque é ruim e é odiado pela sociedade. Sério, hoje o INSS meio que virou isso, um mal encarnado. E é isso, o INSS meio que é um símbolo de mal encarnado. E se tu virar algo ligado a isso, você é o anticristo na Terra, como podemos ver no caso do Monark. E é entendível pelos crimes, mas mesmo o comunismo que matou vários e o próprio liberalismo não são ideologias odiadas e ainda são aceitas, e são piores em números e crimes. E respondendo à pergunta por que existe esse tipo de adeptos a essa ideologia, simples, porque é algo proibido e controverso. Tudo que tem esse tabu tem tido meio que uma fanbase doida e que vão seguir porque é errado. Não é nem pela história da ideologia ou um significado que tenta unir a nação e o povo, é só porque é ruim e vai criar polêmica sobre. É isso mesmo, respondendo essa pergunta. E é só isso mesmo, até o próximo CP Contraproposta.